Isso aí, vamos estar continuando a série, né? A gente viu Surpreendidos pelo Amor, na religiosidade na semana passada. E essa semana a gente vai estar falando um pouquinho, Surpreendidos pelo Amor, na imoralidade. Nada diferente, né? A gente vai estar falando sobre a mulher adúltera, algo que tem tudo a ver com esse lado de surpreendidos pelo amor. O que aconteceu com a vida dessa mulher e qual foi a transformação da vida dela através do amor de Jesus na vida dela. E para isso a gente vai estar lendo o texto base da nossa reflexão hoje, que é esse texto de João, João capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. João capítulo 8, do versículo 1 até o 11. Quem tiver aí a sua Bíblia, ou quem ou o seu celular, eu vou estar também aqui colocando para a gente estar lendo esse texto da Bíblia. João 8, do 1 até o 11. E a Bíblia nos diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. É um texto bastante conhecido, é um texto que a gente ouve até em músicas seculares, algumas frases dele aí, mas é um texto muito rico, gente, ele traz muitas lições para as nossas vidas, ele traz muitos ensinamentos para cada um de nós. E para a gente, de introdução, eu queria trazer para vocês um pouquinho do contexto, do que estava acontecendo na época, por que aconteceu isso daí, aonde aconteceu, como foi que aconteceu. O primeiro ponto que a gente vai mostrar é que tinha uma festa em Jerusalém. Nessa época estava tendo uma festa em Jerusalém. E Jesus também, ele estava lá. Ele não foi assim como todo mundo, chegando lá. Era uma festa muito importante, o pessoal fazia várias cabanas improvisadas lá ao redor da cidade, para poder participar dessa festa. E aí, o que aconteceu? Os irmãos de Jesus também chegaram para ele: vamos para lá, porque não adianta, olha só a proposta, eles falaram para Jesus: não adianta você chegar, ele está fazendo esses milagres aí, e chegar às escondidas, você tem que chegar em público lá, meio que assim, chegar arrasando lá. Jesus falou: não, eu vou ficar um pouco, depois eu vou. E foi o que realmente aconteceu. Jesus, ele chega na festa, mas ele chega mais em segredo, chega mais tranquilo, nada de muita euforia assim, vamos dizer. E daí depois, a gente percebe que quando ele chega, os escribas e fariseus percebem que Jesus está lá, mas eles tinham uma intenção, gente, por inveja. Existia uma intenção muito grande neles de matar Jesus, de prender Jesus, ou coisa assim. Tanto que no capítulo anterior vocês podem ver que teve um momento que eles chegaram para os guardas
né? E falaram assim, ó, vai lá prender Jesus. Vai lá e pega Jesus, porque ele está fazendo uma raça aí pelo povo, está pregando uma doutrina diferente, vão lá e prendam Jesus. E o que acontece, gente? Os guardas, eles chegam diante de Jesus, eles escutam Jesus falando, eles escutam que Jesus estava ali pregando, os ensinamentos de Jesus, e o que acontece? Eles voltam, eles voltam lá para os escribas, os fariseus, e eles falam, mas cadê Jesus? Os guardas chegam e falam, não tem como prender, cara. Nossa, eles ficam extasiados, ele fala com uma autoridade, ele fala de um jeito, ele tem um amor pelas pessoas, ele cura as pessoas, não tem como que eu vou prender? E o primeiro plano dos escribas acaba dando errado aqui, ele acaba mostrando, a reação dos guardas acaba dando esse problema, eles voltam ali extasiados, com as palavras de Jesus, e aí acaba acontecendo tudo isso. E aí os escribas, eles ficam mais furiosos ainda. Aí eles ficam mais furiosos, eles estão de alguma forma tentando pegar Jesus. Tentando de alguma forma prender Jesus. E o que é interessante, lógico que Jesus sabia de tudo isso. E quando as pessoas elas escreveram a Bíblia, quando você pega o capítulo 8, ele começa de um jeito, mas ele tem uma ligação muito forte com o capítulo 7. E é muito interessante, se você ler o último versículo do 7, o primeiro do 8, ele vai fazer a seguinte declaração aqui na Bíblia. Então cada um foi para a sua casa, porque já era noite e cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda isso, gente. Cada um foi para a sua casa, cada um foi cuidar da sua vida, vamos dizer assim. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Ele podia ir para a casa de Lázaro, para a casa de alguém ali, de Maria Madalena, mas não. Ele decidiu ir para o Monte das Oliveiras. E o que o Monte das Oliveiras tem a ver com Jesus, gente? O Monte das Oliveiras tem tudo a ver com Jesus e oração. Tem tudo a ver com Jesus orando. Em algumas passagens da Bíblia você vai ver isso, que Jesus, ele sempre se dirige ao Monte das Oliveiras para orar. E aqui não foi diferente. Jesus, ele sai dali de onde ele estava ali no templo, ali, como eu até quis demonstrar nessa figura, eles estavam tudo muito bem, obrigado ali. Cada um foi para sua casa, mas ele não, Parece, a gente começando a ler, começa a imaginar, não, Jesus sabia pelo que ele iria passar. Então parece que ele vai lá para os Montes das Oliveiras, de uma certa forma ele começa a ter um contato com Deus, orar com Deus, querer estar junto com Deus para passar por esse momento difícil que ele ia passar. Porque ele sabia que no outro dia, com toda essa intenção de morte que os escribas e fariseus tinham, toda essa inveja, de uma forma ou de outra, alguma coisa ia acontecer. E ele resolve, ele decide estar ali perto de Deus e não ir para a casa de alguém, como a gente vê aqui no início do capítulo 8. E aí começa, os mestres da lei. Eles estão de uma certa forma, os fariseus, tentando ali pegar Jesus. E aí eles acham uma forma, algo cai no colo deles assim, fala, tem uma mulher em flagrante adultério, tem uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E aí, o que eu até coloquei, meio forte, mas ela acabou sendo uma mulher objeto. Tá? Por que ela acabou sendo essa mulher objeto? Acabou, vamos pegar ela, para levá-la até Jesus. Ela vai servir para a nossa emboscada. Eu tenho uma armadilha, eu pensei numa armadilha, e vamos levar ela até Jesus. Eu até coloquei esse termo, gente, porque vamos pensar um pouquinho. Se os mestres da lei, os fariseus, queriam, na verdade, prender e matar Jesus, por que trazer a Jesus a mulher? Não podiam eles mesmos já julgar ela ali? Eles eram os donos da lei, vamos dizer assim. Eles tinham a lei em mãos, eles sabiam o que fazer. Mas se eu não considero Jesus Messias, por que eu vou levar a mulher até ele, para ele julgar essa mulher?
E aí que a gente vê que ela foi um objeto na mão deles, né? Ela foi flagrada ali, né, no seu pecado, e de uma certa forma, para cumprir com o plano deles, né, ela foi humilhada publicamente. Imagina só, se ela foi pega em flagrante, gente, ela não chegou lá com vestidos festivais, né? Ela não chegou lá toda bem arrumada, né? Provavelmente ela tenha chego semi-nua ou coisa assim, ou quase despida, né? A realidade era essa diante de todos, né? Ela foi exposta, ela foi acusada ali diante de todo mundo de um pecado que era punível de morte. Esse pecado do adultério era punido de morte pelo Velho Testamento. A gente vê que acho que só nesse caso, né, tem acho que mais um que era apedrejamento, e tinha a filha de sacerdote, por exemplo, já era para ser queimada, era um outro tipo, né, de pena, era morte, mas a forma era diferente, eles tinham que queimar ela, se ela virasse prostituta ou coisa assim, tinha que queimar. E a mulher aqui, ela acaba sendo objeto para um plano, né, deles. E aí, gente, o que acontece? Um comportamento ardio deles. Vocês notaram que quando a gente lê aqui, né, o que é muito interessante, os mesmos que ali, né, no passado, no outro dia, né, no dia anterior, estavam planejando prender e matar Jesus, chegam com essa mulher para ele e fala, né, aqui no versículo, um pouquinho aqui, acho que no versículo 4, né, mestre, essa mulher foi surpreendida em atos de adultério. Ou seja, quem queria matar, quem queria prender, chega diante de Jesus e fala, olha mestre, né, olha que cara, né, mais falso que nota de R$3, né, chegou assim, né, e falou, mestre, essa mulher foi, ou seja, eu queria matar ontem, hoje eu já estou chamando ele de mestre. Então um comportamento totalmente diferente daquilo da noite, do dia anterior. Eles chegam assim, já chegam humildemente diante de Jesus, como se Jesus não sabia da intenção deles, como se Jesus não conhecesse a mente deles. Mas eles chegam, né, com um comportamento, né, bem reprovável e falam, ó, mestre, né, e utilizam até, né, essa palavra. E eles, tanto a mulher, né, como Jesus, eles estão ali de certa forma, né, usando. E eles eram, gente, esses guardiões dos oráculos divinos, eu coloquei aqui, né? Eles eram os caras que se achavam, né? Eles eram aquelas pessoas que de certa forma zelavam ali, né, pela integridade da família, né, zelavam pelo bom cumprimento da lei, eles zelavam para que tudo ocorresse, né, de forma como que a lei mandasse. Mas o que é interessante aqui, gente, eles usam tanto a mulher como Jesus, mas o comportamento de misericórdia está muito longe deles, né? O comportamento de amor, o comportamento de tratar, né, ali está muito longe deles. Tanto, né, que eu coloquei o próximo ponto aqui, né, eles tinham uma atividade condenatória e não restauradora. A gente, no meio jurídico, a gente fala da letra fria da lei, né, de você usar a lei de uma forma fria. Eles usavam a lei dessa forma fria, de uma forma condenatória e não restauradora, né, não tentando restaurar, trazer para o convívio, né, trazer de volta. Pelo contrário, né, esses guardiões aí que guardavam tanto zelo, tanto reverência pela lei, se diziam tantos como santos homens, ou eles de uma certa forma eles velavam pelo cumprimento dessa lei. Eles estavam tendo nessa atividade muito mais condenatória do que restauradora. É legal a gente entender isso, porque quando a gente for olhar daqui a pouco, a gente vai expor Jesus, é muito interessante você olhar para a sua vida, né, no seu dia a dia,
e ver qual será a forma, né, que eu tenho agido no meu dia a dia, como de uma atividade minha, né, no meu dia a dia tem sido mais condenatória ou ela tem sido mais restauradora? Ela tem sido na letra fria da lei ou ela tem sido com amor, como foi com Jesus? Aqui eles se diziam muito fiéis às Escrituras, né? Para eles as Escrituras estavam sempre acima de tudo, né? E até por isso que acabaram levando essa mulher para estar lá, para estar lá para ser julgada, né? Essa era a intenção deles, né? Eles estavam cheios, né, de razão em colocar ela ali, mas na verdade, né, o que eles queriam, a intenção primeira deles ali era para com Jesus, né? Eu preciso, né, prender, eu preciso matar Jesus. E essa é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente tem todo esse zelo pela lei como eles tinham, mas na verdade a minha intenção é outra. Às vezes eu quero ganhar algo de Deus, por isso eu vou e faço algo, né, para ter esse em troca, né? É uma troca, mas ali, na verdade, o que eles demonstravam não era esse total zelo que na verdade eles falavam que tinham, mas o que eles estavam demonstrando era essa inveja por Cristo, e por isso, de uma certa forma, eles trazem essa mulher, né, ali para que ele julgue essa mulher. E aí a gente vai, né, para um outro ponto, que é o ponto da armadilha, né? Eles chegam diante de Jesus e falam: ó, essa mulher, né, ela foi pega, né, ali em adultério. O que a gente vai fazer agora? A lei de Moisés manda o quê? Manda que apedreje. O que o senhor vai fazer? Por que existe, né, uma armadilha ali? Né? Como nós podemos apanhar Jesus? Essa era a intenção deles. E a mulher estava ali, né? A mulher a gente já pegou, o caos estava, né, instaurado ali para a vida dela. Ela já estava sabendo que a morte era o que estava esperando ela ali, e aí eles colocam ali para Jesus julgar, mas com uma certa artimanha, né? Eles não estavam logicamente, né, ali: mestre, julgue esse caso para nós. Mas não, eles estavam querendo pegar Jesus. Por quê? Porque tem dois pontos. E aí, Jesus, a mulher deve, né, não ser apedrejada? Por que o não ser apedrejada, na verdade, podia ser uma das respostas de Jesus, Jesus pregava muito amor, e ali a gente tinha um outro problema, gente, que eu até esqueci de comentar. Quando eles chegam, eles estavam tão cegos em apanhar Jesus, que a lei ela era muito clara, né? Pego em adultério, morto. Mas o homem e a mulher, está faltando alguém aqui, gente, né? Alguém não está aqui, né? A mulher só chega ali, né? O homem não chegou ali, e a lei era muito clara, né? Mas eles estavam tão cegos, né, que daí, né, o que aconteceu? Eles levam a mulher e levam ela sozinha. E aí tem o seguinte ponto: por que isso vira uma armadilha para Jesus? A mulher não ser apedrejada. Se ele falasse que a mulher não devia ser apedrejada, né, tinha um problema com Moisés. Mas Moisés mandou, né? Se Moisés mandou e você diz ser o Cristo, você diz ser o cumpridor da lei, você diz ser aquela pessoa, né, que veio dos céus, veio do Pai, e agora você está infringindo a lei, você está falando para a gente fazer uma coisa que a lei não manda. Você está falando para ela não ser apedrejada? Como assim? Esse era o problema. Se Jesus falasse: ó, ela não pode ser apedrejada, mas por ser uma armadilha, tinha o outro lado, né? Ela podia ser apedrejada, Jesus cumpriria a lei de Moisés. Mas tem um outro problema aqui, gente, que é o problema do contexto. Viviam os judeus ali com Roma, né, eles viviam, os judeus eles estavam vivendo ali e Roma estava dominando eles. Isso acontecia ali no momento. Roma dominava os judeus, e os judeus eles tinham, os romanos,
eles tinham uma estratégia muito interessante. Eles dominavam um povo, esse povo passava a trabalhar para eles ali, a pagar impostos para eles, mas a cultura, né, aquilo que eles já faziam, a religião, eles deixavam. Ele queria o povo, ele queria, vamos dizer assim, eu quero o seu dinheiro, mas o que você faz não me interessa. Então, eles traziam o povo, né, dominavam o povo, e a cultura, a religião, essas coisas todas, eles deixavam. Então, você vivia uma miscelânea ali no reino, mas vivia. Só que tinha um porém, gente. Todo julgamento sobre religião, sobre costume, sobre cultura, os judeus eles podiam, né, porque como eles viviam entre os romanos, mas eles podiam se virar sozinhos ali com a sua cultura, né, com a sua religião. Mas tinha, né, uma coisa que era interessante, que pena de morte só o romano podia. Né? Pena de morte, dificuldade que os judeus, os mestres da lei, os fariseus tiveram para matar Jesus, a grande dificuldade foi aí. A gente sabe que para chegar até a morte, ou diante de Pilatos, né? Pilatos ficou enrolando, a mulher de Pilatos foi lá e falou na orelha dele, falou: olha, sofri muito essa noite por causa desse homem, esse homem é inocente, né? eu lavo as minhas mãos, né? Tudo isso que a gente viu foi uma dificuldade para matar Jesus, porque só Roma poderia fazer isso. Os judeus eles não poderiam fazer isso. Isso estava só ali, só Roma podia chegar e falar: ó, pode matar ou não pode matar. Quando eles apresentam essa mulher para Jesus, não ser apedrejada era ruim, porque a lei de Moisés. Ser apedrejada, se ele manda, é colocar Jesus contra César. A grande questão, né, a grande armadilha dos judeus era essa. Vamos pegar esse Jesus no contrapé agora, vamos levar essa mulher, né, vamos colocar ela diante dele. Se ele responder A, ó, você não é o Messias porque você não obedeceu a lei de Moisés. Se ele respondeu B, beleza, vamos prender, mandou matar. César, né, vai nos dar o aval para que a gente mate ele também. Olha só, né, como os religiosos estavam pensando nesse momento, gente, para matar Jesus, né? Olha como eles estavam agindo, que grau baixo, né, como a gente pode dizer, de mentalidade eles tinham para, de uma certa forma, prender ou matar Jesus. Então eles colocam, né, Jesus. É muito interessante, né, que ele não dá muita bola, né? Ele está lá escrevendo e ele continua escrevendo. Jesus podia muito bem falar: mas cadê o homem? Vocês estão errados, vocês trouxeram só ela aqui. Ou Jesus, né, podia muito bem tentar pegar a própria lei e diante da lei tentar reverter isso daí. Ele podia usar a lei. Ele falou: olha, cadê o homem aqui? O homem não veio, só veio a mulher. Vocês não conhecem da lei? Não são sabedores da lei? Vocês tinham que ter trazido o homem junto. Por que o homem não veio? Mas Jesus é muito mais ligeiro, né, vamos dizer assim, do que isso. E um outro ponto, a gente vai falar sobre Jesus daqui a pouco, mas um outro ponto é o povo. Com toda esse burburinho, com toda essa confusão, o que eles queriam também, tanto os fariseus, os mestres da lei, era jogar o povo contra Jesus. Era fazer com que, Jesus titubeou, não falou A nem B. E Jesus não tem certeza do que ele quer fazer. Jesus, né, não é tão Cristo assim. Jesus não é tanto Messias assim. Como que eu vou acreditar nele? Como que eu vou, de certa forma, pôr a minha confiança nele? Se ele, né, acaba de uma certa forma diante de uma situação dessa, foi colocado o caso ali para ele. Ele, né, que dizia tantas palavras bonitas, tantas palavras de ordem, façam isso, façam aquilo, façam assim. Agora ele tem dificuldade em resolver isso, então o outro ponto era esse: colocar o povo ali, em confusão, em dificuldade de entender tudo, para eles irem contra Jesus e não seguirem mais Jesus, porque eles estavam percebendo, tanto os fariseus como o mestre da lei, que o povo amava Jesus.
né? O povo gostava muito de estar perto de Jesus. As multidões iam para onde ele ia. Muitas vezes era difícil ele se deslocar. E é muito interessante como às vezes ele ia para um barco e ficava lá, né, no barco explicando para as multidões na praia, né, porque na água ninguém ia se aventurar, né, ficar ali, né, muito perto. Mas era muito interessante isso. E aí isso estava tudo junto num pacote, né, numa armadilha para fazer Jesus de uma certa forma, né, errar ou escorregar em alguma coisa ali, para que eles fossem pegar. E aí essa mulher, né, nesse contexto todo, vendo tudo isso acontecer, né, já pensando, vou ser apedrejada, que não era aquilo, né, acho que me pegou em adultério. Não, ela foi surpreendida, foi flagrante. Ela sabia do destino dela, ela assumiu esse risco. E aqui ela está nessa situação de morte, sabendo que uma hora ou outra Jesus vai falar: desce pedra, porque é a lei de Moisés, eu sou o Messias, né? Pode descer pedra nessa mulher. E aí o que acontece é o tema da nossa série, né? Surpreendida pelo amor. Ela foi totalmente surpreendida, né, pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão de Jesus aqui. E é o que a gente vai ver, né, aqui mais para frente. Eles perguntam, né, na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Aí ele vem falar no versículo 7: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Né? Jesus, de uma forma surpreendente, ele fala algo totalmente inesperado. Né? É aquilo, eu não esperava receber essa resposta. Né? Os mestres da lei falaram: e agora? Né? Foi uma resposta fabulosa, né? Porque atacou diretamente a consciência de cada um. Cada um foi atacado diretamente na sua própria consciência. E interessante, e eu até coloquei aqui, gente, essa palavra sem pecado no grego, anamartetos, que ele usa, não é somente uma palavra que significa sem pecado. Ela é uma palavra que vai além. Ela é uma palavra que fala: se você não tiver pecado, ou se você não teve um desejo pecaminoso, atire a primeira pedra. Se você não teve um desejo pecaminoso, esse Jesus que há um tempinho atrás acabou de falar no Sermão do Monte, que se você olhar com uma intenção diferente para aquela mulher, você já adulterou com ela, é o mesmo aqui que fala: se vocês que estão aqui também não tiveram um desejo pecaminoso, atire essa primeira pedra. Ou seja, Jesus não entra nem em contradição. Ele acabou de falar no Sermão do Monte uma coisa, e agora ele vem falar de novo isso. Né? Se vocês, né, não estiverem sem intenção de pecar, se vocês nunca tiveram, né, Jesus podia muito bem, né, a gente ia fazer isso na hora de raiva, né, falar: agora eu vou, né, eles estão tentando humilhar essa mulher, eu vou e um por um falar: você aqui já pulou a cerca, hein? Você está querendo meter pedra nela? Você aqui, tem a mulher do ciclano lá, que você vive imaginando coisas com ela, hein? Você também vai atirar a pedra? Ou seja, ele podia ter posto aqueles mestres da lei, de uma certa forma ali vergonhosa, ali que eles iam sair totalmente sem poder nenhum diante do povo. Mas Jesus, ele tem um certo amor não só para a mulher, como para os acusadores. Até os próprios acusadores acabaram de uma certa forma, né, saindo ilesos de serem ali expostos para todo mundo. Jesus chega e coloca aí: se você não teve nenhuma intenção, você vai e se atira a primeira pedra. É muito mais forte do que até quando a gente lê aqui, né? Eles não tinham essa... na verdade, eles chegaram, cada um olhando para si mesmo, falou: opa, e agora? Diante dessa sentença que ele deu, né, eu estava esperando duas sentenças como mestre da lei: ou atira a pedra, ou não atira a pedra.
Ele deu uma terceira sentença, né? Totalmente famoso, quebrou as pernas, né? Não tem mais o que eu vou fazer. Eu não esperava por isso. E ela viu nesse momento uma luz, né? Acendeu uma luz, ela falou: meu, será que eu vou sobreviver? Será que por essa eu vou conseguir passar? Né? Será que eu ainda vou conseguir ter vida de novo? Né? Porque a morte já estava decretada. Gente, essa é a grande diferença, essa é a grande sacada. Porque os mestres da lei, os religiosos, os fariseus, o que eles tinham em mãos? A morte. A única coisa que o ser humano ele tem em mãos é a morte, gente. E o que Deus estava dando para ela de novo, gente? É a vida. É o que Jesus dá, gente. Jesus não dá outra coisa a não ser vida para a gente. Jesus não consegue, né, não ter compaixão do pecador. Ele tem muita compaixão do pecador. Ele se desdobrou até a morte ali, aguentou firme essa morte de cruz para dar vida. E é isso que Jesus dá. É isso que ele deu, ele está dando para essa mulher, ele dando uma segunda chance. Né? Você errou, né? Você pecou, né? Na sua vida, né? Você não foi tão legal assim diante de Deus, mas Jesus está dando uma segunda chance. É isso que ele está fazendo aqui para ela. É isso que ele faz para cada um de nós hoje, né? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Né? Ele não chega e nos acusa: ah, você pecou diante da lei de Moisés, ou você pecou diante, né, do que eu falei no Sermão do Monte. Ah, você pecou. Mas não, gente, né? Ele chega e mostra que uma nova chance pode ser dada, e foi isso que ele dá. Essa mulher agora está, né, com a cabeça girando. Falou, ela só estava esperando a primeira pedra vir. Agora não, ela está pensando: opa, esse homem, né, que se diz ser o Messias, está me dando uma segunda chance, né? E aí que eu quero entrar aqui, gente. Só Jesus poderia exercer juízo sobre ela, né? Porque com essa frase, quem nunca pecou atire a primeira pedra, ou quem nunca teve um desejo pecaminoso atire a primeira pedra, está mostrando que, ó, ele era o único que podia tirar essa pedra. Ele era o único que podia pegar e, de uma certa forma, começar o apedrejamento. Porque ele não teve pecado, né? Eu não tive pecado, né? Jesus falando, né, de certa forma, entre linhas, eu não tive pecado, eu posso atirar a pedra, né? Eu posso, mas o que ele faz? Né? Ele vai e reverte a situação e joga essa frase, mostrando para a gente o que? O tribunal dos homens, gente, ele é terrível. Ele é terrível. O tribunal dos homens, ele mata. O tribunal de Deus, não. Ele traz vida, ele traz misericórdia. Se você se lembrar aqui comigo de Davi estava, né, ali atacando e estava rendendo cidades, estava trazendo para a nação de Israel, né, uma fama enorme, né? A nação de Israel estava, né, sendo temida por todos que viviam ao lado, e Davi conquistando, né? Para a gente que conhece da Bíblia, né, Davi derramou sangue demais, né? Muitas guerras, e teve um momento dele que ele falou assim: ah, não, eu quero fazer um censo aí para ver o meu pessoal, né? Eu quero ver o quanto pessoal de guerra a gente tem, porque a gente é muito bom, não sei o que. E Deus foi contra esse recenseamento, e Davi mesmo assim fez. E o que aconteceu? Né? Deus chegando em Davi e falou: ó, foi contra, e eu vou dar 2 sentenças para você, você escolhe qual você quer. E ele deu 2 sentenças, uma, né, uma praga de Deus, e uma outra referente aos inimigos. E Davi, muito sabiamente, ele escolhe o quê? Fala: ó, eu prefiro a sentença de Deus, porque eu ainda confio na misericórdia de Deus. Porque no homem, quando eles chegarem aqui, o bicho vai pegar, e sem dó, né? Deus ainda tem misericórdia, né? E o que foi que aconteceu, né? Num determinado momento do castigo, Deus tira, porque o povo dele estava sofrendo.
E é muito interessante isso, gente. O tribunal dos homens, ele é terrível, né? Ele veio para matar. Às vezes a gente percebe isso no nosso dia a dia. Aquele cara, enquanto ele não puxa o seu tapete na empresa, ele não para. Enquanto ele não vai e consegue o objetivo dele, né, ele não para. E a gente vê, essa semana eu estava lendo uma reportagem lá, né, sobre o PCC. É muito interessante, e eles matam mesmo, né? Pisou no calo, né, já era. O tribunal dos homens é terrível, mas o tribunal de Jesus é diferente. Só ele poderia exercer juízo sobre ela, e ele exerceu. Ele exerceu juízo de amor, né? Ela foi surpreendida pelo amor dele, né? Ela começou a ver esperança, né, na vida dela ali, né, através dele. Ela estava à beira da morte, mas ela acabou recebendo vida ali. E acabou que depois disso veio a transformação de vida, né? Jesus não chega para ela e fala assim: você é inocente. E no momento você vai ver Jesus chegando para ela e falando: você foi inocentado, né? Porque os homens, como a gente sabe, né, pegaram a sua consciência, cada um, e falaram: não, eu já tive um desejo pecaminoso, né? Deixou a pedra e saiu. Do mais velho ao mais moço, foram saindo todos, né? Aí Jesus não chega para ela e fala: olha, você, né, é inocente, né? Você foi inocentada, ninguém te apedrejou, né? Você pode ir embora. Não, pelo contrário, né? Ele chega e fala: alguém te condenou? A pessoa fala: não, Jesus, ninguém me condenou. Ele fala: então eu também não te condeno. Então vai e abandone a sua vida de pecado. Vai e não peques mais. Jesus fala: você tem que transformar a sua vida. Tem que haver uma transformação na sua vida. O amor de Jesus tem que chegar na gente e constranger a gente. Ele fala: não, o amor dele é totalmente diferente. Eu seria um deles que queria tacar pedra nessa mulher, porque eu quero cumprir a lei. Mas, né, Jesus, o amor dele me mudou, ele me transformou, né? O amor dele fez uma reviravolta na minha cabeça, como fez na cabeça dela, fez essa transformação. Jesus, ele transforma a vida dela, ele não condena, ele salva. É muito diferente. Ali na cruz, à beira da morte, tem um ladrão do lado de Jesus, e esse ladrão, ele fala, de uma certa forma, enquanto um maldiz, o outro vai e bendiz. E aí Jesus fala: não, você vai estar comigo hoje no paraíso. Jesus não chega e fala: você é um ladrão e você merece estar aqui. Eu não mereço estar aqui, eu não merecia estar nessa cruz, você merece, então você deve morrer. O tribunal humano é assim, o tribunal de Deus não. Ele falou: não, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, mesmo não merecendo. Mas ele creu, foi o texto que a gente leu lá no começo, que é o próximo versículo aqui. Ele fala: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso que ele está mostrando ali. E ele não chega e condena aquela mulher, mas ele salva aquela mulher. O que era muito mais importante era dar essa segunda chance, para a vida dela. E ele exorta, a que ela não volte mais a essa vida de pecado. E ele a exorta para que, olha, largue dessa vida, crê em mim, e faça aquilo que eu falo, ou obedeça às minhas palavras. E isso, a gente não tem um relato do que aconteceu com ela depois, ou tudo mais. Ela foi ensinada assim, Jesus chega e coloca isso para ela, para que ela viva, dessa forma. Abandone o seu pecado, viva uma vida, de acordo com a vontade de Deus. Então ela acaba sendo, surpreendida por esse amor de Deus, e é isso que eu queria estar, deixando para cada um de vocês, que a gente tenha no nosso dia a dia, aonde a gente vai, nos nossos atos, a gente tem atividades ou atitudes, que demonstrem que eu faço parte do tribunal de Deus e não do tribunal dos homens.
né? Que eu haja para com as pessoas, né, com amor, né? Que eu haja com as pessoas dessa forma, não com julgamento, né? Não querendo atirar pedras, mas na verdade querendo amá-las, querendo mostrar Cristo a elas, querendo mostrar esse amor que constrange, esse amor totalmente diferente daquilo que eu faria, né? Aquilo que a minha vida ou aquilo que a minha carne desejaria fazer, mas pelo contrário, né, que eu tenha na minha vida esse tribunal de Deus cada vez mais presente, né, no meu dia a dia, da forma que eu andar. E para a gente concluir, eu deixei uma frase aqui para vocês, né? Não importa a gravidade do seu pecado ou da humilhação pública que você possa estar sentindo, né? Quando você é alcançado pelo tribunal divino, a misericórdia é a regra para os que se apresentam diante de Jesus. A misericórdia ela tem que ser a regra básica ali para aqueles que se apresentam diante de Jesus, para aqueles que querem estar com Jesus e não, né, o tribunal dos homens, como a gente viu aí. Vamos estar orando então, né, para a gente estar terminando esse momento. Eu queria pedir para o Andão, você pode orar para a gente encerrar?